Fala, empreendedores, tudo bem com vocês? E aí, Paulo? Não, hoje eu sou o William, Adriano. Paulo já ficou lá atrás. Que história é essa, tudo bem? meu Eu irmão? sou o William, sou novo integrante aqui do Dericast. Bem-vindo, William. Como é que tava, Adriano? Quanto que tempo, tá? rapaz? Time forte, William. Time forte, William graças a Bigode Deus. não, né? Não. Faltou só o William Tirei Bigode. tudo já. Adriano, veja aqui a nossa convidada, por favor. Presente. Convidada de luxo, né? Da doutora Rafaela Messias. Bem-vinda ao Dericast, doutora Rafaela. Oi, gente, obrigada pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês. Hoje vamos falar de coisas bem legais, né? Sim, vamos falar da trajetória dela, né? Sim, Como claro. é que é esse Sim. mundo, né? Claro. Que ela atua e também sobre os direitos, né? Que eu vejo que ela é bastante atuante no mercado, né? Questão de certeza. direito trabalhista, né? E ela se reinventou, né, cara? Sim, exatamente, Isso é né? legal. Mas vou começar logo aqui, Adriano. Hum. Quem é a doutora, né? E a Rafaela? Então, eu sou Rafaela Messias, sou natural de Cruzeiro do Sul. Eu saí de lá muito Mais uma nova. de Cruzeiro, né, Adriano? É, Cruzeiro sou do Sul. cruzeirense. Os cruzeirenses vão ganhar. Rapaz, vão tô na conquistar o frente, mundo, ó. hein? Tô na frente aqui. Só dá cruzeirense aqui. Então, eu sou formada há 18 anos e aí eu formei há muito tempo. Quando eu Sim. formei, a ideia do mundo jurídico era outra. Claro. Era que o advogado deveria ir para o concurso público se ele quisesse uma estabilidade, uma tranquilidade, e assim eu fiz e fui para o concurso público. Com a pandemia, a gente ficou muito preso em casa. O mundo digital evoluiu, e assim, em meses, uma evolução talvez de décadas. Assustadora, né? na verdade. Né? Sim. Muito, muito. De repente, a gente se viu trancado entre quatro paredes, dentro de certeza. casa, e o mundo precisou entrar na nossa casa, né? E com isso não foi diferente no Poder Judiciário. Os processos passaram a ser 100% digitais, as audiências online. Como eu atuo bem na área trabalhista, a Justiça do Trabalho não parou. Os processos foram suspensos por 15 dias e depois já voltou. Então, a gente teve o trâmite normal do processo. E aquilo acabou me possibilitando voltar a advogar numa demanda muito maior. As pessoas não podiam mais bater na porta de advogado porque não conseguiam ir até o escritório. Então, as redes sociais foram um meio de comunicação, né? De divulgação, de informação, de tira dúvidas, de esclarecimentos. E aí eu me interessei por essa oportunidade, achei que era bacana você estar presente e evoluir junto com tudo isso, e assim eu fiz. Você ficou com medo na pandemia? Olha, eu te confesso que eu preferi, eu foquei tanto pro meu trabalho, para essa possibilidade nova que eu tinha no mundo digital, que eu deixei o medo bem de lado. Aquelas notícias eram bem assustadoras, então eu foquei no trabalho e eu te confesso que de lá para cá eu praticamente não vejo mais noticiário. Porque se tu não vê aquela notícia, ela não te machuca tanto, né? Sim, com certeza. Eu fiz o que eu podia fazer, eu me cuidei, me vacinei. Houve muito exagero também na parte da mídia, né? Eu nem... Terrorismo, né? Eu acho que foi um negócio louco. Aquilo adoeceu muita gente. Muita gente morreu por causa daquilo, sabia? E para evitar que eu adoecesse também, eu preferi focar na possibilidade que eu tinha de trabalho. Claro. Eu me reinventei e eu te confesso que até hoje eu assisto muito pouco noticiário, acompanho muito pouco. Eu decidi que eu ia fazer o que eu posso fazer, né? Sim. E aí a gente se cuida, toma as medidas e graças a Deus estamos aqui para contar que superamos mais essa fase, né? Doutora Rafaela, qual foi o grande preço que você pagou para chegar até onde você está hoje? Olha, o preço do esforço, né? Eu acho que nada vem de graça. E aí eu escuto muito do Vinícius Nunes, ele fala que o sucesso é pré-pago e o mundo não deve nada. Para eu ter sucesso lá na frente, eu vou ter que plantar hoje, eu vou Com ter certeza. que trabalhar muito hoje e lá na frente eu não posso cobrar nada de ninguém, porque ninguém me deve nada, tudo é mérito do meu Legal único essa ideia do sacrifício, pré-pago, né? Eu também tô Eu nunca tinha assimilando aqui, primeira vez eu tô nunca parei vendo, pra legal. pensar. O Ideia sucesso ele é consequência, Sem não é? O sucesso não é um benefício, ele é consequência do teu esforço. Não é algo garantido, né? Não, ele vai depender do teu esforço. E aí eu digo que tanto faz trabalhar muito, trabalhar pouco, o trabalho é o mesmo, né? Então, por que não trabalhar muito e lá na frente colher muito, né? E lá na frente ter muito sucesso. A Rafaela, adolescente, ela sonhava em se tornar uma grande advogada? O mundo do direito sempre teve presente nos meus sonhos. Eu sempre, desde Legal. pequena, eu sempre quis. Agora, eu queria ser juíza. E daí, quando eu entrei lá na faculdade, eu analisando Esse e queria, os estados... ele na TAI ainda?
Não, porque depois, quando comecei a atuar, eu me apaixonei pela advocacia, entendeu? Entendi. Porque o papel do juiz é o quê? Ele recebe duas informações, né? Um lado que pede, um lado que defende, e ele decide. Eu acho que eu prefiro defender alguém do que ficar só decidindo o direito dos outros. Eu prefiro comprar uma briga. Legal. Legal, legal. Doutora, como é que a senhora vê no seu tempo que a senhora começou a faculdade, até se formar, em hoje em dia? Há muita facilidade por causa da internet, da nossa geração em si, que é acelerada, porque há uma grande diferença, né, dos antigos lá, que tiveram que pagar talvez um preço maior, que a gente vê muitas pessoas, né, que tiveram que vender algo para pagar a faculdade. Há excesso de informação. Exatamente, né? Isso prejudica ou facilita? Eu acho que isso facilitou muito, muito mesmo. Quando eu fazia faculdade, não se incentivava que o estudante fosse para a advocacia, porque assim, o advogado de sucesso é aquele que tem alguém na família, que herda um escritório, isso mesmo. entendeu? Para você começar do zero, eu não tenho ninguém na minha família do ramo. Então, para começar do zero, para você abrir um escritório tem um seu, histórico, né? não, para batalhar por uma cartela de clientes era muito difícil. Então, as pessoas eram desestimuladas. Hoje não. Hoje a internet é o quê? O Google é a maior avenida do Brasil. Todo mundo, a pessoa que mora em São Paulo, a pessoa que mora lá em Marechal Thaumaturgo, ela tem o mesmo acesso às mesmas informações. A dificuldade que eu vejo hoje é que as pessoas talvez não saibam filtrar. Elas não saibam, porque na internet tem muita coisa boa. Né? Exatamente, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, muita coisa fútil, muita coisa que não acrescenta em nada. E aí eu sinto que algumas pessoas têm essa dificuldade. Você entra num aplicativo desses de rede social para passar 15 minutos, você passa 3 horas no piscar de olhos, né? É incrível isso, né, cara? Muito. Ele prende a sua atenção de um jeito surreal. Então eu posso tanto utilizar para bom conteúdo, como eu posso utilizar para conteúdo que não vai acrescentar em nada à minha vida, né? Sem dúvida. Agora, para o novo profissional, isso leva ele para o mercado de trabalho de uma forma surreal, né? Facilita muito o acesso dele, tanto ao cliente, porque o cliente consegue achar um advogado ali na rede social mais fácil, e aí o Google tem lá as métricas dele, e tanto faz você investir muito, investir menos, uma hora ou outra do dia ele vai te dar oportunidade, né? O acesso é muito melhor. Antigamente, eu atendi alguns advogados e tem muitas regras, né? Isso não pode, isso não pode. Isso, legal. Hoje, como é que tá isso? Ainda temos. A OAB é muito rígida, a OAB ela é muito presente, ela fiscaliza muito. Um lado bom e um lado negativo, né? Mas por conta da pandemia, o nosso provimento foi atualizado. A gente tem um provimento novo agora que ele autoriza, inclusive, divulgação de conteúdo na internet, os vídeos, a prospecção de cliente pelo meio digital. Então, você pode utilizar do Google Ads, do Facebook, do Instagram, para chegar até o cliente chegar até você. Mas aí nos anúncios que você utiliza, você pode ser direto, tipo, venda nosso escritório e tal? O anúncio do Google Ads, por exemplo, eu posso fazer ele de forma bem direta, divulgar o escritório através de sites. Advogado perto de você e tal. Isso. O que eu não posso, o que a OAB não me permite, é que eu vá para a internet dizer que eu sou a melhor, ou prometer um resultado que não depende de mim. Exatamente. Eu não posso lá prometer que você vai me contratar e eu vou te entregar aquele resultado. Porque o resultado é um conjunto de informações, né? É o meu trabalho, mas é a ideia do juiz também. Então, isso a OAB veda até hoje. Legal. Doutora, como a senhora já está nesse meio, eu acredito que a senhora observa muito, a senhora tem visto que outros também têm se posicionado ou eles ainda não acordaram o digital? A gente vê ainda muita gente se posicionando e muita gente ainda repreendendo, muita gente ainda criticando, né? Julgando, né? Durante a pandemia que a gente... não faz às vezes confunde, julga né, quem faz, né? Exatamente, critica, porque as pessoas não entenderam que, assim, eu acho que não é mais uma opção. Ou todo mundo se adequa, se adapta e vai, ou você vai ficar esquecido. O Bill Gates fala isso, né? Fala isso, existiram 2 tipos de empresas, as que estão na internet e as que não existe mais. E empresas, quando eu falo empresa, todo uma tipo marca de negócio, e né? uma pessoa, né? Uma marca pessoal, né? Sim, a empresa é sempre uma pessoa que está ali por trás dela, né? Ela é formada por várias pessoas. Claro. E aí eu acho que a gente no direito está chegando a isso. Hoje o juiz faz a audiência lá da casa dele, o servidor tá lá na casa dele e tudo funciona muito bem. Sim. Por que o advogado também não vai fazer isso? Claro.
Não é? Por que o magistrado pode sentar lá de trás São do as computador? facilidades da atualidade, né? Dessa geração nova. Né? Muito. Eu posso te dizer que eu já fui contratada por uma pessoa de manuel urbano. Eu já fiz todo o processo dela, o juiz já sentenciou, já encerrou, já está arquivado e a gente nunca se viu pessoalmente. Olha aí, que Nossa. legal. Cara, isso aí é revolucionário, né? Pô? Cara, como é que pode, né? Muito. Tudo online. É muito... Ainda mais se eu considerar que a gente está num estado isolado, Sim. né? Com Que é um certeza. estado de 22 municípios que alguns eu não tenho acesso terrestre. Com certeza. Aí tu imagina, tipo o Manuel Urbano, por exemplo, eu não tenho um fórum lá. Santa Rosa, né? E aí, essas pessoas, eu vou negar elas o acesso à justiça? Eles não têm direito também de se socorrer ao Poder Judiciário por conta da localidade, da dificuldade de acesso na região? Então era muito injusto eu obrigá-los a mudar de cidade para procurar o socorro da justiça, né? Agora eles conseguem fazer de forma online. Então a questão do advogado ele ficou mais acessível, então. Muito mais, muito mais. mais próximo, né? Porque, na verdade, muita gente, às vezes, quando se via numa situação difícil com relação à justiça, ia para a procuradoria, né? Para a Defensoria Pública, né? E nem Isso. sempre era bem atendido. Sim. Então, por causa justamente dessa distância, o advogado, que era, às vezes, a pessoa acha, não, é muito caro, não tinha essa acessibilidade, né? Não, a Defensoria Pública é o advogado do povo, né? Sim. O que acontece é que o poder público não consegue custear de uma forma a atender todo Sim, mundo, claro. né? Não tem defensor público todo suficiente. sentido, E nem tem em todos os municípios. Sim, claro. E também não adiantaria ter Defensoria Pública em todos os municípios se eu não tenho um fórum para receber aquele processo, aquela demanda, né? Tem isso aí. Entendeu? Aí a pessoa, tipo, mesmo que eu ainda não tenha um tribunal lá naquela localidade, o tribunal mais próximo, ele é o tribunal competente para decidir aquele litígio. Sim. Então, através da internet, eu posso contratar um advogado em outra localidade e ele protocola lá no tribunal mais próximo da minha cidade e o processo corre todo online. No seu direct, você recebe muitas perguntas, tira muita dúvida de muitas pessoas? Recebo lá no direct, no WhatsApp. As pessoas aproveitam isso aí para fazer os questionamentos, Legal. né? E é a partir daí que você consegue descobrir se você tem ou não um direito, se vale ou não vale a pena ajuizar uma ação. Sim. Você é especialista em qual área do Hoje a minha atuação maior é no direito do trabalho. trabalho? Isso. Direito do trabalho. O interessante, Adriana, que é justamente aquela conversa que a gente estava tendo, que de tantas pessoas veem conteúdo, né, está perto, aquela proximidade, né, na tela e cria tal, uma relação, né? e acaba de tanto consumir, não, vou na fulana de tal, Quando você que eu já precisar de alguma acompanho, coisa, você vai vai a primeira no pessoa que fulano você que acompanha, né, e como foi gravar o primeiro conteúdo? Apesar de você ter uma oratória muito boa, mas de frente da câmera você travou, como é que foi? Não foi fácil, eu não vou mentir para você. Eu tenho 18 anos de graduada. Na minha época, nem de longe imaginava um advogado fazendo vídeo e postando em rede social, em televisão. Isso é muito longe, muito distante, né? Muito da minha realidade. Se quando eu fizesse faculdade a gente falasse que o processo um dia ia ser eletrônico, que eu não precisaria imprimir um papel, ninguém acreditaria, né? Eu sou da época que a gente carregava os carrinhos no fórum com 14 volumes de processo. Então foi bem complicado. Foi uma jovem advogada que me incentivou, que ela estava fazendo isso porque para eles era uma realidade, né? Para quem graduou durante a pandemia, que fez a colação de grau online, então esse mundo virtual era uma verdade. E aí ela me incentivou, eu achei aquilo interessante, me matriculei num curso de rede social para advogados e fiz. E aí eu falei, vou fazer isso da minha vida. Eu gravei conteúdo para 30 dias e não tinha coragem de postar. Eu tinha um conteúdo pronto de posts, de vídeos, na época acho que não era nem Reels. Fiz tudo isso, 30 dias lá guardadinho, e eu falei, amanhã eu posto. Amanhã eu posto. E um monte de coisa lá pronta, até que um dia eu soltei uma foto e disse... O que deu o start? Assim, não, vai ser não hoje. dava mais para guardar. Não fazia mais sentido eu estar produzindo um monte de coisa e não estar postando. Você produzia e não postava? Sim, eu produzia por e guardava. Por medo, o que era? Era medo de ser criticado? O novo assusta, né? Sim, sem dúvida. O novo assusta. Aquilo que a gente não conhece, a gente fica com medo. Desconhecido, né? A gente fica com receio de fazer. A gente fica muito preocupado com os outros, com a opinião alheia. E aí eu fui guardando os conteúdos lá. A questão de cara ter medo da opinião alheia já deixou muita gente travada, né? Pô? E quantos não estão ainda, quantos profissionais, né, que não tem isso, não faz um conteúdo e tal. Por medo, né? E não é nem isso,
já que você se formou numa área, né? Você se formou ali, você ajuda a resolver problemas, né? E quantas soluções você tem para você, né? Em vez de falar um vídeo, ó, é assim, assim, Por assim, isso que é o desse livro fala o jeito. seguinte, o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Exatamente, né? Você é uma semente, vai plantando em cada mente Sim. ali, em cada terra, né? E quantos profissionais que tem aí travados que não Tem. Muita gente. compartilha, né? E não é criar, tipo assim, grandes estruturas, grandes conteúdos. Às vezes uma mensagem simples, né? Pode... Tem gente que leva a mensagem dele pro túmulo, cara, que não tem coragem por causa de medo de crítica, por causa que vão falar, que ele, entendeu? Mas é porque a internet também é um tribunal muito sem lei, Sim. não Sim, é? sem dúvida. Tem muita gente que vem, que elogia, que agradece, que pergunta, e você acaba criando uma comunicação e um vínculo bem bacana com aquela pessoa que tá ali. Mas tem muita gente que vem de graça atacar, condenar, e aí tem gente que não se importa, mas tem gente que acaba criando um bloqueio e não consegue mais fazer aquilo. Hoje já criou algumas leis assim que o cara tem que pensar 2 vezes antes de atacar alguém, né, doutora? Sim, tem. Hoje a gente fala que a internet parece uma terra sem lei, mas ela não é. Com Não certeza. é? Só que tudo demanda trabalho. Sim. A pessoa precisa ir na delegacia, precisa fazer a denúncia, precisa começar um processo, e nem todo mundo faz. Uhum. E aí, por isso que outras pessoas ainda continuam criticando, né? Se não vai acrescentar nada na sua vida, por que eu vou fazer uma crítica para você lá na sua rede Sim, social? com Eu não certeza. vou resolver nada, Não não ganhar vai nada ajudar com a minha isso, né? vida, então por que eu vou fazer isso? Mas acontece muito. Mas em compensação, a gente tem que focar no que é bom, né? Com Uhum. certeza. Você está ajudando alguém que está ali longe, que está ali distante, para esclarecer, para tirar uma dúvida, para reconhecer que ela tem um direito que ela muitas vezes nem sabia que ela tinha. Sim. Você está ajudando de alguma forma aquela pessoa, não é? Eu acho que faz com que serviço... Você recebe muito feedback assim, legal, rapaz, você me ajudou muito. Porque tem situações e situações, né? Eu que bom. recebo feedback positivo, recebo mensagem no WhatsApp Que agradecendo. legal. Pelo acolhimento, pela ajuda naquele momento mais difícil, que a pessoa não sabia o que fazer. Às vezes a pessoa nem me contrata, mas agradece pelo esclarecimento, pela Você se dúvida. realiza assim quando você consegue ajudar alguém sem pensar em dinheiro? Mas eu acho que o dinheiro é consequência do trabalho, exato. Sim, né? que você Sim. faz, né? A gente Pode- gosta do que a gente faz e aí o dinheiro vem. vem. Né? Vem. O dinheiro vem. Esse é o legal de trabalhar com o que você gosta. É o que eu falo. Eu gosto muito da minha área, eu sou muito Legal. realizada na minha profissão. E se receber por isso, melhor ainda, Pô, né? Tá de boa, hein? Doutora, a senhora disse que era da parte de direito trabalhista, né? Como é que a senhora consegue, dentro da sua dinâmica, separar, né, a parte do empresário e dos funcionários em si? E qual o nível de público que mais procura? São os trabalhadores, assim, ou só a classe de empresários? Essa prospecção na rede social é o trabalhador. É o trabalhador que está ali todo dia tirando dúvida. O empresário não tem muito tempo de ficar ali fazendo Sim, pesquisa. O empresário precisa ir direto quando ele tem um problema. Quando eu trabalhei para o dono da empresa, foi no offline. No online, é sempre trabalhador. Legal. Legal. A gente está vivendo um momento muito difícil em Rio Branco, né? No estado como um todo, né? Questão dessa alagação que pegou muita gente desprevenida, né, doutora? A gente queria ver com você que, assim, questão do FGTS. Qual é a situação que a pessoa tem direito de ir lá e resgatar o FGTS? Essa alagação foi muito rápida, Muito né? rápido. Triste, Foi né, cara? Pegou muita Em gente. horas, Em horas. a água chegou no teto de muita gente. Uhum. Então, há uma previsão de saque calamidade do FGTS. O trabalhador... Porque o governo federal ele tem que ativar o estado de calamidade, não é isso? Isso. Sai no diário oficial, se não me engano, da União, né? Começa assim, a prefeitura e o estado decretam situação de Uhum. calamidade ali naquele município por conta daquela situação Sim. específica, daquele desastre natural, da enchente, da alagação. E aí o governo federal reconhece aquela situação de emergência. A partir dali eles vão fazer uma solicitação para a Caixa Econômica para a liberação do FGTS. Tem todo um processo, né? É todo um procedimento. E aí ele preenche os requisitos, manda a documentação para a Caixa, indicando onde que deve ser liberado o FGTS, no bairro tal, na rua tal, porque são pontos específicos, não é uma alagação de 100% da cidade, né? E também nessa época parece muito oportunista, né? Isso, então, aí é a indicação do endereço que deve ser atendido. A partir daquele momento, o valor é liberado, é um valor específico, ou o saldo da conta, o que for, tem um limite, né? Sim. Não é liberado todo, o limite acho que é R$ 6.200. Ah, tá.
ou o saldo da conta se for menor, e aí a pessoa faz a solicitação. Hoje ela faz pelo aplicativo do Meu FGTS. Você vai apresentar um comprovante de endereço atualizado da sua região e vai ter que bater com a indicação do município. Tá. Mas- E se a pessoa perdeu tudo? Não tem nenhum documento em casa, como é que fica? Aí ela vai ter que procurar E reimprimir é uma segu- situação, né? não, É uma situação bem comum, né? isso. Ela vai precisar daquilo ali. Hoje em dia, tá mais tranquilo para ela conseguir, porque Sim. as contas eu consigo reimprimir, né? Sim, Consigo Você segura acesso, via, né? E nem precisa imprimir, porque tu vai mandar pelo próprio aplicativo Sim. do celular. Sim. Vai ter que pegar a segunda via de alguma conta e de um documento. Sem isso, ela não vai conseguir. Entendeu? E se ela não tiver nenhuma instrução, doutora, assim, ela tem que procurar ajuda aonde? Ela vai poder procurar os órgãos de apoio para eles aí, a Defesa Civil deve Sim. fazer essa orientação, ou pode procurar um auxílio de um advogado para fazer essa habilitação. Sim. Agora é tudo dentro da caixa, não é nada juridicamente, não. Não é nada no Poder Judiciário. Tá. No aplicativo do Meu FGTS tem lá a opção de saque de FGTS, e uma delas é esse da calamidade. Tá. Entendeu? Aí a pessoa começa a fazer lá o requerimento e vai indicando e vai preenchendo e apresentando a documentação. Infelizmente, vai precisar da documentação. É um pouco chato, até difícil para você dizer, perdi tudo, mas eu vou precisar disso aqui para receber o auxílio? Vai, porque se não for assim, todo mundo vai lá, vai sacar e não vai ter Sim. controle algum. Acho Né? que com boletim também, se conseguir enviar, né? Talvez. Boletim de que perdeu a documentação, boletim né? de ocorrência. né? Talvez a Caixa aceite também. Mas, como eu tô te falando, é tudo online. A carteira de trabalho que precisa apresentar, ela tira online. É verdade, essa documentação já tá lá, né? Uhum. Doutora, nesse período também, né, que a gente está passando, aparecem muitos oportunistas, né? E a senhora tem algumas dicas aí pra gente passar pro público de não cair nesses golpes? Sim, a gente tem que tomar o cuidado, que os golpes estão cada vez mais comuns, de consultar a fonte. Dá um pouco mais de trabalho, mas não custa pesquisar. A importância da credibilidade da instituição, né, que tá fazendo. Da instituição, Da pessoa, né, da também, pessoa sim. que está fazendo, não faz transferência. Quando for fazer transferência, verifica antes de apertar o confirmação, Sim. o ok, se os dados correspondem ao que você queria, porque às vezes se eu erro um número, um código, eu posso estar mandando dinheiro para uma outra conta que não tem nada a ver com a pessoa que eu queria, entendeu? Sempre é conferir a informação, sempre confirmar. Sim. Tanto para quem vai dar algum dinheiro, fazer alguma doação, como para quem está indo buscar. Porque eu estou vendo muita coisa falsa na internet, inclusive com relação às secretarias. Vem na secretaria tal que a gente está fazendo doação, está fazendo cadastro, e depois a secretaria disse que aquilo não partiu de lá. Fake news, né? muito Rapaz, é muita maldade, desumano, né? cara. É um desserviço, né, cara? É muito. É muita gente desocupada, né, cara? Só planejando mal, cara. As pessoas deveriam unir forças, e é o que a gente tem visto, muita solidariedade, mas vez por outra aparece alguma coisa assim para prejudicar. É muito, eu achei muito bacana, cara. O Acreano, ele é muito... O brasileiro, na verdade, né, Paulo? Porque quando tem alguma situação assim, a gente vê as pessoas se doando mesmo, se jogando de corpo e alma, assim, para ajudar. Sabe o que eu achei Muito mais legal, bacana nessa alagação? Olhando do ponto de vista da solidariedade, as empresas acreanas. A gente sabe que além de a gente estar enfrentando as enchentes, as alagações, a gente está com a estrada com acesso limitado, né? Sim. A estrada para Porto Velho a gente está praticamente isolado, tem que fazer um desvio e etc. Mas você vai no supermercado... Isso também tá horrível a estrada. Uhum. Sábado não estava indo, estava interditada. Sim. Mas os donos de estabelecimentos, eles estão se unindo e vendendo as coisas sem explorar. Eles estão fazendo kits, já estão preparando para que você chegue, seja fácil você comprar e com preço justo. Você não vê ninguém querendo ganhar em cima extorquindo em cima do momento de calamidade. Eu achei isso bem bacana, essa união, essa solidariedade, né, de todos. Isso. Sim, porque a gente teve vários casos, né, que as pessoas perderam praticamente tudo, né, e vão ter que recomeçar, na verdade, né. Muito. E agora imagina os bairros mais, assim, carentes mesmo, né. Aí a água ainda não baixou, né. O que aconteceu foi só que baixou de onde o Igarapé transbordou, que foi aquela enchente muito rápida. Mas a área de alagação mesmo tá só subindo, né. O nível do rio tá chegando, acho que já passou 17. Já. É um absurdo, cara, o negócio. A gente teve ontem na Gameleira, faltavam uns 5 dedos para transbordar. Tá. Agora você imagina o tamanho daquele rio para transbordar, né? E tá vindo água lá de cima, né? Da Brasil tá descendo, Brasileira tá debaixo d'água, cara.
triste, né? E Muito triste. questão assim de doutora, a senhora tem duas filhas, é? Duas filhas. Duas isso. filhas. Elas também pensam em advogar ou elas já falam o que querem ser? Na verdade, uma tem 10, uma tem 4, né? Eu não incentivo a opção delas. Sim, claro. A gente pergunta, aí uma fala assim, uma hora ela quer ser veterinária, uma hora ela quer ser astronauta, uma hora ela quer construir robô. Olha aí, que legal. O que eu acho que é importante nesse momento, eu deixar claro que elas podem ser o que elas quiserem. Claro. Que não tem limite, que elas não precisam se frustrar na primeira decepção. E você sabe que vai surgir muitas profissões Sim. ainda que nem existem, né? Verdade. Então, há quem diga que com a inteligência Vai artificial, ser um como o negócio chat GPT, sinistro. o advogado estaria com os dias contados, Sim. né? Há quem diga que a minha carreira, por exemplo, já não terá mais no futuro. A gente não tem como como saber. O que eu acho só que a gente precisa passar para as crianças, para os nossos filhos, é isso. É que eles podem ser o que eles quiserem, desde que eles estejam dispostos a chegar lá. Claro. Que o mundo não é fácil. É. O que eu vejo hoje, que eu sinto, é que as pessoas, na primeira dificuldade, desistem de tudo. Fala nisso aí, doutora. Você acha que a gente vive numa época de muito mimimi? Facilidade? Acho que as pessoas desistem muito fácil de seus sonhos. Eu acho que, assim, existe uma agressão muito gratuita, né? Pessoas muito criminosas, igual agora a gente está vendo um momento desse de solidariedade, ficar com informações falsas, aplicando golpes e etc. Mas eu sinto que as pessoas hoje, elas usam algumas desculpas para não continuar, entendeu? O vitimismo, né? Eu Coitadinho. venho de uma geração que a gente era mega apelidado na escola. Sim. E eu não vi Ei, ninguém. Paulo, acho que bullying, né? eu fui o cara mais teve apelido no meu bairro, meu. Não De é? todo tipo eu tive. Pode escolher. Mas aí você não desistia da vida por Sim, conta claro disso. que não, nunca liguei. E muito me preocupa hoje esse monte de adolescente tirando a vida. Muito. Entendeu? É triste, então cara. eu me preocupo com isso, que minhas filhas precisam ser fortes para elas entenderem que toda dor passa, que o Passa. dia do amanhã... E toda dor tem um propósito, né? Tem um Sim. objetivo, né? Se você tiver aberto para você viver Sim, esse sim. objetivo, né? Sim, claro. Porque aí o que eu sinto, a minha preocupação é essa. Eu vejo muita gente desistindo de uma profissão porque aquele emprego em específico não deu certo. Sim. Mas a vida é assim, né? Cheia Como de se altos tudo na e vida baixos. fosse dar certo da primeira, né? Não vai nunca. Uhum. Imagina, hein, Paulo, fosse dar certo tudo da primeira. Então. Aí Meu que Deus. graça teria, né? Ninguém comemoraria lá no final, Com né? certeza. O que seria da vitória sem as derrotas, né? Verdade. Não É a teria experiência, graça. né? A experiência ela não É. vem. Não teria valor. Não, nenhum. Não Eu tava teria. assistindo um vídeo do David Leonardo hoje. Toda segunda ele lança um vídeo, né? E ele tava falando que hoje ele quando passou muita dificuldade, né? Hoje é um cara bem sucedido, um cara que, né? Um cara Conseguiu, né? hoje ele é um cara rico, né? Mas ele diz que os sabores das coxinhas, quando ele passava dificuldade, era diferente. Hoje ele pode comer o que ele quiser. Antes, por exemplo, eu mesmo, eu falo de mim. Antigamente, para eu comer uma maçã, eu tinha que... Meu irmão, eu ia no mercado, eu ficava desejando comer maçã. Hoje, já não tem o mesmo sabor, entendeu? Uhum. Porque eu posso ir no mercado comprar o que eu quiser. É diferente, né? Hoje ela não é prêmio, né? Isso, entendeu? Então, aí ele falando do filho dele, né, que o filho dele foi pro supermercado e ele queria comprar um carrinho, e aí ele pediu, aí ele falou, não, eu tô dando muito pro meu filho, muito, muito fácil as coisas, né? Eu tenho que começar a travar, porque ele não vai saber o que é dificuldade, né? Exatamente. Isso é muito difícil, né? É isso que eu penso, que hoje as pessoas não sabem o que é dificuldade. Então, assim, o que é mais fácil? Eu enfrentar essa dificuldade ou eu criticar para nem ter que ir ali naquele caminho? Sim, claro. Não é? É isso que a gente vê. Quer dizer, voltando ao assunto do advogado na era digital. Sim. O que é mais fácil? Eu descobrir, desvendar, pesquisar sobre a era digital para a advocacia ou eu criticar quem foi? Sim. É isso que A acontece. senhora né? tem hater? Eu já tive. É necessário, né? Pra gente saber quando tá dando certo. Ativa, a senhora eliminou eles, foi? Não é porque deixei de dar importância. Ok. Doutora, voltando a esse assunto de advogar. Hoje, assim, apesar de ter tantas
tantas opções. O mundo da advocacia ainda é um mundo tão sonhado como antigamente. Antigamente a gente crescia, daí não, ou é médico ou é advogado, né? Hoje ainda é tão sonhado assim pelos jovens, pelo que a senhora vê, ou existe várias opções? Eu acho que a gente tem muitas opções de faculdade hoje em dia, mas ainda sinto que a área do direito, a advocacia ainda tem um glamour. As pessoas ainda visualizam muito, talvez pelos tribunais, pelas vestimentas, pela equiparação com o Ministério Público, a magistratura. A gente ainda sente que as pessoas se encantam muito com isso. É um ambiente glamouroso ainda. Ainda assim, né? É uma profissão que exige uma vestimenta mais diferenciada e as pessoas ainda se encantam muito com isso. Aí você sente que quando entra isso para ingressar na faculdade. Sim. Depois que eu saio da faculdade, nem todo mundo está preparado para os percalços da vida, não é? Porque o que eu passei a observar com essa mudança, que ninguém enxerga, é que o escritório de advocacia é uma empresa. Sim. O advogado, ele presta um serviço, ele vende um produto. Ele vende a defesa e as pessoas ainda não conseguem enxergar isso. Você vai numa consulta médica, você paga 500, 600, 800 reais para estar 20 minutos na frente do médico. Às vezes menos, né? Às vezes menos. Ele te passa uma prescrição, você vai embora, o médico não tem importância para ele se você vai seguir, se você não vai seguir. O problema é teu, né? Isso aí é responsabilidade sua. Se o advogado chegar a cobrar isso para você sentar, ninguém quer pagar. Mas o advogado faz a mesma coisa que o médico. Ele vai pegar o teu problema, ele vai fazer uma análise, ele vai te dar uma solução. Aí as pessoas não têm ainda essa visão. E é isso que eu sinto hoje ainda da carreira. Quem que procura mais? Os patrões ou os funcionários para procurar ajuda, assim, com um advogado trabalhista? Eu acho que os dois procuram. Aí você tem dois públicos. Se eu pensar, mas eu acho que o patrão ele ainda não vai para o mundo online. Ele ainda está mais no offline. Ele ainda procura mais aquele escritório de advocacia. A gente, no direito do trabalho, com a reforma trabalhista que teve em 2017, o número de ações caiu bastante. Hoje a gente observa que a Justiça do Trabalho tem uma demanda bem menor do que o que ela tinha no passado. Hoje as pessoas procuram, até porque a gente teve muita lei durante a pandemia. Muitas leis mudaram, né? Muitas leis mudaram, o trabalho mudou. Hoje você pode botar seu empregado para trabalhar de casa, então é muita coisa nova, mas que vai fazendo uma adaptação. Teve muita flexibilidade de regras, entendeu? Eu posso até para manter empregos, né? Porque senão... Sim, para manter empregos, para se adequar ao novo momento, à nova realidade. Então, a gente passou também a fazer muita consultoria nessa parte, para que você pudesse produzir contratos de trabalho, organizar seu fluxo. Os contratos de trabalho são seguros? Depende de você, de quem está contratando. Se você faz aquele contrato de trabalho, modelinho padrão que não diz nada... Ele não vai cheio de brecha para você entrar com... a maioria dos contratos de trabalho são redigidos de forma simples. Você pega um modelinho na internet que ele mal reflete a realidade do trabalho. Ctrl-V, copiou, colou, né? Não faz previsão de trabalho em hora extraordinária, não faz previsão de trabalho em fim de semana, de compensação, não tem nada que te resguarde. Agora, se você contrata um profissional para que ele redija de acordo com o teu trabalho, com a tua necessidade específica... Aí você vai ter uma segurança. Tem uma segurança maior, né? Muito maior. Entendi. Vou fazer aqui uma pergunta que chegou, doutora. Quais são as principais causas que os empregados procuram, né, o seu serviço? E quando um funcionário deve procurar um advogado? Hoje, as principais demandas trabalhistas que você tem, pensando do lado do trabalhador, trabalhou sem carteira assinada, qual o direito que ele tem? Foi dispensada grávida ou relacionado às condições de trabalho, de acidente de trabalho, não fornecimento de EPIs, não pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade. Essas situações específicas são as maiores procuras hoje. Eu me perdi da segunda pergunta. Que era quando o funcionário deveria procurar, né? Sim, o funcionário deve procurar assim que ele notar que tem algum direito dele que não está sendo respeitado. Aí ele pode procurar um advogado para tirar aquela dúvida, para fazer o esclarecimento, para verificar se está sendo recolhido o FGTS direitinho, o INSS, se ele está recebendo o correto. Né? Agora, ele não vai ajuizar
uma ação, dependendo do tamanho da empresa, ainda enquanto está trabalhando, né? Uhum. Vai deixar para ajuizar assim que se deslocar. Sim, geralmente acontece muito isso, né? Depois que Só ele depois sai do que trabalho. sai, né? Porque assim, é difícil uma empresa pequena que consiga ainda continuar com aquele empregado depois que enfrentaram uma ação na justiça, né? Com certeza. Meio que, quase que impossível, né? Cafezinho aí, tchau. Doutora, a senhora estava falando ainda agora sobre... a senhora dando exemplos, e a senhora acabou falando do físico e do home office. Uhum. Já existe conflitos de funcionários que trabalham em casa e Isso, legal. não, a empresa não consegue entender isso e acaba dando conflito? O que acontece, o que a gente vê muito é que Porque vai ser normal daqui pra frente isso, né? vai. Já é normal, né? Já é. Na verdade, o que eu senti foi que eu achei que esse número ia ser muito maior. Que muita gente ia ir pro home e não voltaria pro físico. Mas a gente Sim. está vendo um retorno muito grande. Por quê? Porque algumas pessoas se adaptam muito bem. Sim. Outras nem Não, né? tanto, né? Outras nem tanto. Sim. O que falta é que quando você coloca seu empregado para trabalhar de home office, você faça um estabelecimento de regras, de controles Contrato, muito né? eficientes. Porque eu não consigo controlar o meu empregado de home office pela jornada de Sim. trabalho, pelo Seria expediente. por demanda, então. Eu preciso ter outra métrica, né? Sim. Seja demanda, produtividade. Esse termo aí sobre demanda, eu já ouvi falar muito, né? De entrega, né? Sim. Eles usam muito planilhas, aí você vai fazer isso, tu entrega tal dia. A produtividade. Então eles conseguem até mensurar o trabalho dele por isso, né? Por entrega, né? Isso. Que é o melhor, não é? Então você nosso nicho é mais empreendedores, né? Empresas, se você tem funcionários também que trabalham em casa, você pode estar colocando isso dentro da sua empresa, né? Por demanda, né? Você acha que Pra não causar conflitos. essa questão do home office, ele é um facilitador para que gere mais emprego? Por exemplo, eu não preciso ter estrutura física para ter 5 funcionários, um exemplo. Ele pode trabalhar de casa, ele vai usar a estrutura dele, mas você acha que isso aí para o mercado de trabalho, para as pessoas que estão desempregadas, às vezes, é uma opção a mais? Eu acho que sim, que é uma opção muito boa. Boa, né? E resolve muitos problemas. Por Sim. exemplo, eu sou mãe, eu tenho 2 filhas. Trabalhar na rua pode me demandar uma dificuldade, eu preciso organizar minha casa, alguém para Sim. ficar com as minhas filhas. Se eu trabalho de home office, eu consigo trabalhar, eu consigo administrar isso de uma forma muito melhor. E quem está me contratando, quem está contratando trabalhador, ele consegue enxugar um pouco as despesas deles, né? Alguns trabalhos são muito bem resolvidos no home office, eles são muito... eu consigo ter um controle muito bom. Se eu faço o controle por demanda, por tarefa, por produtividade, que prejuízo eu vou ter? Sim. Não é? Eu demando que vou pagar o salário X se você me entregar o número Y de demandas. É o melhor controle, é eficiente, eu vou ter qualidade no final, vou ter um trabalhador que está em casa, ele pode residir em outra localidade, que ele se sinta mais confortável, que seja melhor para ele. A minha empresa vai diminuir os custos físicos de espaço e tudo se encaixa no final. Você consegue se arrumar para trabalhar em casa? Eu preciso, né? Pra pessoa, pô, eu tô no meu horário de trabalho, me respeita, né? Alguma coisa assim? Sim, às vezes eu preciso fazer uma audiência de casa, preciso fazer um atendimento, aí eu vou pro meu escritório, fico no meu quarto, eu peço para as crianças não me atrapalharem ali legal. naquele momento, e aí naquele momento você faz audiência, você trabalha. Você é advogada, né? E é como eu tô te falando, voltando à justiça do trabalho, Sim. que é onde minha atuação maior, eles todos fazem isso. Sim. Os juízes estão em casa e eles estão ali trabalhando, funcionando. A gente não teve atraso qualquer. Eu precisei despachar um processo com o juiz em dia desse, em 10 minutos. Eu fiz a solicitação pelo WhatsApp lá para a vara. Falei, protocolei um processo, é um pedido liminar, preciso despachar com o juiz. Em 10 minutos eles me retornaram com um link para a gente fazer uma videoconferência. Paulo, tá tão forte esse negócio. Agora na campanha mesmo a gente fez várias reuniões pelo Zoom. E o juiz estava em Brasília. Não é? Entendeu? Várias vezes. Não foi só uma vez, não. E fulano estava em casa, ciclano... E funcionou na roda, né? Cara, funciona. Não volta mais, tá? É uma coisa que não... É muito mais rápido, Muito né? mais rápido. Quando que eu vou conseguir despachar em 10 minutos com o magistrado? Você não consegue. Os profissionais ficam com mais liberdade, na verdade. Mais liberdade como eu tô te falando. O profissional que tem mais liberdade, consegue conciliar mais coisas, ele tá mais feliz.
Se ele está mais feliz, ele rende muito mais, né? Não gasta com trânsito, com a ida e volta do trabalho, não se cansa tanto. Uma pessoa feliz, ela realiza mais? Eu acredito que sim. Eu acredito que uma pessoa feliz, ela faz tudo melhor. Ela faz tudo melhor, ela te devolve, né? Mais. Flui mais, né? Flui muito mais. Tanto no trabalho, né, na entrega. Eu acho que sim. Doutora, eu vou puxar aqui uma pergunta, mas tentar puxar algo bem mais profundo. Como é que foi a sensação, assim, a expectativa do primeiro caso que a senhora pegou lá atrás e a senhora ou ganhou ou perdeu, não sei. Como é que foi, assim? Nossa, esse é o meu primeiro grande caso. lição, né? Que ali começou tudo, praticamente. Sim, começa tudo. A gente passa a faculdade inteira sonhando com esse dia, né? E aí, quando você faz seu primeiro processo sozinho, é um misto de sentimentos. Você se formou aqui na UFAC ou se formou em outro lugar? Eu formei no Ceará. Legal. Formei em Fortaleza. Você fica muito tenso, porque, o que eu digo? Eu não estou resolvendo um problema meu. Se eu vou resolver um problema meu, eu faço do jeito que eu bem entender. Sim. Mas eu estou cuidando do direito de alguém, não é? E aquela pessoa, ela é o amor de alguém, ela é tudo na vida de uma outra pessoa. Então, a gente precisa se dedicar muito para aquilo ali, para aquele cuidado. Então, a responsabilidade é muito grande. E aí, foi assim que foi meu primeiro processo. Ainda é, até hoje. Na hora. Para te ser bem sincera, até hoje você ainda fica com aquele frio na barriga quando você está conduzindo ali aquela ação. Porque eu posso até conhecer o que o juiz vai julgar, vai entender, mas e se mudar de juiz? O que a outra pessoa vai dizer? E aquela pessoa está confiando em mim, no meu trabalho, então eu preciso dar o meu melhor. Depois da faculdade, assim, foi difícil tirar a OAB? Porque a OAB diz que é um bicho-papão, né? O pessoal fala muito, OAB... né? Nem todo mundo consegue, né? Não, a OAB é bem complicada, né? Eu até acho que é bem injusto, sabe? Porque qual outra profissão exige tanto do profissional? Eu tenho um amigo meu que ele fez a prova acho que umas 3 ou 4 vezes. Qual outro conselho de classe faz isso? Nenhum outro conselho de classe faz isso. Então, assim, é necessário que a OAB faça uma prova tão rígida ou era melhor que eu voltasse lá para a faculdade e exigisse que ela entregasse um conteúdo melhor para o profissional? Tá aí, é um ponto para se pensar, né? Não é? Eu acho que se todo mundo fosse obrigado a fazer, todos os profissionais, tudo bem. Mas por que só a OAB? Uma pergunta. A OAB, ela faz algum tipo de fiscalização com as faculdades que estão formando novos advogados? Faz, a OAB faz, ela fiscaliza, ela está presente. Agora estão tentando fazer com que a faculdade de Direito seja por EAD, né? Seja virtual. A OAB não tá autorizando, tá nessa briga. A OAB é um órgão de classe muito presente, muito atuante. Agora mesmo, no que a gente está passando aqui. A OAB é muito respeitado no Brasil inteiro, né? Muito pelo trabalho que ela vem fazendo. Agora na enchente ela está atuando diretamente, resgatou advogado, ajudou em escritório, está trabalhando bastante pela classe. Mas uma pergunta aqui, doutora, que é assim, qual a chance de ganhar uma causa trabalhista e como é que fica geralmente os custos? Então, é o que eu sempre falo, o processo, ele é 50-50, né? É 50 de quem ajuizou e 50 de quem vai fazer a defesa. E aí o magistrado vai decidir quem melhor se posicionou ali dentro do processo. Não tem como a gente dizer que é diferente aquele resultado. São N causas, né? N assuntos e... Sim, e assim, eu posso ter certeza, digamos, o trabalhador chega lá no escritório e me conta lá uma coisa, versão dele, né? A versão dele, e aí você confia em tudo. Acontece muito, por exemplo, com ações bancárias. Doutor, esse aqui foi uma fraude bancária, eu nunca fiz esse empréstimo, essa assinatura não reconheço. Aí o banco vem no processo, apresenta um print com a sua foto que você assinou o contrato. Nossa. Tá entendendo? Mas se eu não escuto o banco, eu tenho certeza que você não fez. Você tá me jurando ali de pé junto que você não fez. É a tua versão, né? Então é 100%. A senhora já passou por algum momento assim ou a senhora sempre foi pé no chão ali? Não consegui, não deixou a emoção o abraçar esse cliente aqui? É difícil a gente não se emocionar e não se envolver com certas coisas, porque eu tô lidando com o ser humano, né? É bem muito difícil. Emocional, né? É muito. E aí, quanto às custas, o Poder Judiciário, ele tem o valor das custas, vai ser pago por quem perder a ação. É quem perder que vai pagar aquele processo. Agora, para quem não tem condições, a gente tem o benefício da justiça gratuita, que você faz o requerimento e se for comprovado que a pessoa não tem condições, o juiz vai deferir. Teve algum caso que você se
foi marcante assim para ti, assim? Olha, as ações mais marcantes que eu sinto é quando eu vejo algum prejuízo muito grande assim para o trabalhador, Alguma injustiça, né? alguma injustiça, algum descumprimento, sabe? E aí isso dói, porque a pessoa tá ali trabalhando, tá ali se entregando e ela não tem o retorno merecido, né? Entendi. Sim, sim. Aqui, voltando àquele assunto lá de trabalhar em casa, né? Qual a dica que você daria para o empresário na hora de contratar? Na hora de contratar, o Isso. empresário tem que deixar bem claro o que ele precisa, entendeu? Ele precisa, antes de divulgar, eu preciso de um vendedor, eu preciso de um administrativo. Mas para fazer o quê? Se eu delimitar muito bem as atribuições, Com as contrato, funções... né, doutora? É melhor, né? Não, eu acho que desde a seleção, entendeu? Se eu consigo delimitar o que eu estou precisando naquele profissional, quais as características, as atividades que ele vai exercer, na hora que eu for divulgar a vaga, vai ficar mais fácil para só pessoas que entendam que aquele serviço é para elas concorrerem, e não a pessoa sair atirando no escuro e eu acabar contratando um profissional que ele não vai conseguir se adaptar para aquela função, para aquela profissão. Então, se eu deixo claro, eu preciso de uma pessoa que ela vai entrar a hora tal, sair a hora tal, vai fazer atividade Y, Z, X, faço uma entrevista, converso, e aí eu vou ver se a pessoa consegue desempenhar. Vi que a pessoa consegue desempenhar, aí agora eu faço um contrato de trabalho contendo todas essas informações para que eu possa exigir do trabalhador. Muitas vezes acontece de você contratar um trabalhador e lá na hora ele fala, se recusar a fazer a atividade A ou B. Mas eu nunca falei para ele que ele ia fazer aquilo ali. Eu não tenho descrito no contrato. E aí fica cada vez mais Fica meio difícil de confuso, cobrar. né? Confuso. Fica. E é o que você vê nos anúncios de emprego. Sim. Eu quero um vendedor de idade tal. Eu não tenho Vai vender o quê? Vai é fazer externo, é interno, Sim. é na internet, é no Sim, balcão, ele vai então Sim, tudo sim. isso pode São ser várias previamente estabelecido e vai ficar mais fácil para você controlar depois, né? E aí sempre corrija o empregado assim que a situação acontecer, sempre faça a correção, avise para ele que ele errou e que ele pode melhorar assim que o problema acontecer. Não deixe que acumule um mau comportamento para só lá no final você querer penalizar, porque aí já é tarde. Fica difícil depois, né? Hein, doutora, deixa eu falar uma perguntinha aqui que me veio aqui à cabeça. Uhum. Quando um pretenso funcionário, ele coloca no currículo algumas informações que são inverídicas, ele tem como responder por isso? Porque às vezes o cara coloca, não, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, e já aconteceu comigo, assim, ó, se eu chego aqui, não, porque o meu currículo é isso aqui, eu faço aqui, não sei o quê. E na realidade, às vezes, você vai ver, não é nada daquilo, né? Uhum. Vai depender do tipo de informação que ele coloca lá dentro do currículo. Sim. Se ele coloca que ele tem uma graduação que ele nunca teve, se ele te apresenta um documento falso, alguma coisa assim, ele pode sim ser denunciado. Pode ser justa causa aí? Num caso, num futuro próximo? Quando você descobrir? Pode sim. A justa causa, ela tem várias Cuidado, hein, alíneas. Paulo? O cara chegou com cabelo grande, agora ele tá com cabelo curto. Já mudou totalmente, né? Já. Sabe lá, senão é irmão Mudou até o gêmeo nome dele já, que porque era veio Paulo hoje. ontem, hoje é o William. Mais um Cadeira. aqui, ó. Quando um empregador pode demitir o funcionário por justa causa? Legal. A justa causa, ela está delimitada lá na CLT. Eu tenho um artigo onde ele traz todas as hipóteses. Eu vou te falar que as mais comuns. A mais comuns é abandono de emprego, a pessoa simplesmente desaparece, nunca te diz onde ela foi, nem nada. Qual é o prazo, assim, 15 dias, 20 dias? Por abandono de emprego, Nossa, 30 dias. 30 dias? 30 dias. Passou de 30 dias e já tá na rua. A empresa precisa fazer Não uma precisa nem voltar. notificação Ah. e aí vai dar oportunidade para Hoje, eles defender antigamente ou era o não. jornal escrito, né? Que tinha que estar lá o nome da pessoa e tal. Fazer aquele aviso no Convocação, jornal né? que Hã? não servia de nada. Antigamente era. Antigamente que eu digo assim, há uns 5 anos, 6 anos atrás. Tinha que colocar no jornal. Fazia Sério? publicava o aviso pro Paulo, empregado. quanto tempo, Paulo? Não lembro não disso aí, mano. É? Continue. Era. E aí, fora isso, eu tenho mau procedimento, um comportamento inadequado na empresa, uma ofensa, entendeu? Eu posso também... o empregado não falta 30 dias, mas tem aquele empregado que vira e mexe falta, não avisa... Eu posso incluí-lo aí como dissídia e dispensá-lo, entendeu?
se recusou a fazer alguma tarefa pré-estabelecida no contrato, mau comportamento, tem Na várias verdade, os coisas. dois lados são bem estruturados, né? Na verdade, doutor. É um equilíbrio, né? Sim, sim. E não tem como falar, um pesou mais que o outro, né? Tá bem equilibrado. Você acha que o comportamento ele é fundamental para o cara permanecer dentro da empresa? O comportamento faz parte do empregado, né? Sim. Eu não tenho... Tá inerente ali, é a pessoa, né? Tá inerente. Não adianta ele ser um bom profissional se ele não consegue conversar dentro do trabalho, não tem uma boa Sim. convivência, porque ele não vai trabalhar ali isolado, trancado, sem contato nenhum, né? Sim. Então, precisa sim, eu entendo que sim, eu preciso respeitar a hora de entrada, a hora de saída, eu preciso respeitar minhas atividades, meus colegas, Sim. o meu local de trabalho, né? Tem um bom relacionamento, né, para poder. Isso. Aqui, doutor, qual o processo trabalhista mais anormal ou estranho que a senhora já apresentou? Agora chegou a hora da curiosidade, né? É, Os curiosos. não, a gente você faz um filtro quando você recebe o empregado para saber se ele vai ter ou não direito. O que eu sinto agora, divulgando na internet, fazendo prospecção pela internet, no Google Ads, que as pessoas acabam confundindo muito, né? Aí ele chega buscando uma ação, uma reparação contra a empresa, porque a empresa não me respeitava, porque eu trabalhava até muito tarde, aí você olha o contra-cheque, a empresa pagava hora extra, pagava tudo direitinho, então as pessoas têm uma dificuldade, ou então elas falam assim, eu quero insalubridade, porque o local era isso, era aquilo, era muito sujo, mas a insalubridade, ela está delimitada pelo Ministério do Trabalho, eu tenho as hipóteses que cabem insalubridade, não é porque eu simplesmente A Justiça do Trabalho, ela deu uma mudada, porque antigamente, às vezes o cara chegava assim com o advogado e descascava, que isso, que ia para o juiz e o cara ganhava a causa. Eu já ouvi várias histórias assim, né? Muito excesso, muita mentira, né? E o patrão às vezes ficava meio que explodindo. Não, cara, o patrão sempre vai perder. Teve alguma mudança com relação a isso? Eu acho que teve uma mudança com relação às defesas. Sim. Porque assim, o que acontece? As pessoas contratavam muito na espontaneidade, sem se preocupar com isso. Sim, claro. Entendeu? Então, voltando, por exemplo, às condições de trabalho. Eu estou trabalhando lá com o empregado, eu não forneci equipamento de proteção para o empregado. Ele vai lá para a justiça e pede, ele vai ganhar. Claro. Eu forneci, mas eu não tenho nenhum recibo que comprove que eu entreguei, que o empregado utilizou. Se o empregado diz que eu não forneci e eu não tenho como provar que eu fornecia, ele vai ganhar também. Então, o que a gente tinha no passado era isso. As pessoas eram contratadas sem contrato, não tinha regra estabelecida. Né? Exatamente. Porque a justiça, pela própria condição entre as partes, ela é um pouco protetiva para o trabalhador. Claro, ela sempre vai... Então o que eu sinto hoje é isso, é que as pessoas estão mais preocupadas em se resguardarem, então elas produzem mais provas quanto a isso. Você entrega um equipamento de proteção individual, mas você junta o recibo de que o empregado recebeu. Vai ter uma fotinha lá, tá aqui o rapaz que está usando, né? Porque depois eu vou utilizar numa futura demanda se houver. É um processo, né? Exatamente. Eu tenho que, Uma doutor. pergunta, Paulo? Em caso de um falso atestado médico apresentado, qual o procedimento a empresa deve ter? Se você sabe que o atestado, ou desconfia que o atestado não é real, não é verídico, a gente tem que primeiro consultar o médico do carimbo, para que ele diga. E aquilo ali é um documento falso, pode ser denunciado na delegacia de polícia. Estelionato, né? Eu posso denunciar por justa causa, eu posso dispensar por justa causa. Entendeu? Então, um atestado falso é justa causa na hora. Sim, atestado falso é justa causa. O que já me aconteceu uma vez, vocês falando agora, eu lembrei. Uma pessoa, ela era um motorista da empresa e ele dirigiu sem capacete. Recebeu a multa. Estava na Bolívia. Porque estava andando de moto sem capacete. O processo durou 6 anos lá no Detran. Ele teve a carteira dele suspensa. O que você precisa fazer para voltar a usar sua habilitação? Tem que fazer o curso, né? O curso de reciclagem. Isso. Esse motorista, ele fez o curso de reciclagem de condutor infrator. Ele apresentou na empresa, ele apagou o IN de infrator e deixou o condutor de trator. Curso de reciclagem, condutor de trator. Aí ele apresentou na empresa pedindo ressarcimento pelo curso, dizendo que a empresa não tinha pago para ele, então ele queria ser ressarcido pelas despesas que ele tinha tido. Meu Deus. Aí a empresa foi perguntar, eu preciso mesmo pagar isso para ele? Realmente, ele tem direito? Ele está me dizendo...
Aí a gente foi no Detran, pesquisou e descobriu que, na verdade, se tratava de uma infração de trânsito, ele foi dispensado por justa causa. Caraca, não era infrator, era trator. Caraca. Rapaz, doutor, tem um aqui, ó. Você quer Tá curioso? chegando pergunta, hein, pô? A senhora já foi ameaçada por ter ganho um processo? Não, eu não fui ameaçada por ter ganho. Aconteceu comigo há pouco tempo, até uma empregada ficou bem chateada comigo, porque a gente ganhou o processo dela em primeiro grau, e em segundo grau o processo dela foi reformado, e eu acabei perdendo o recurso. E aí eu tentei fazer um terceiro recurso, o terceiro recurso também não passou, o segundo recurso também não passou. E aí ela ficou muito chateada. Aí ela pegou só aquele trechozinho que eles pesquisam na internet, no Jus Brasil, ver a decisão, aí ela disse, não, eu não passei porque olha aqui, ó, o seu recurso foi mal feito, tá dizendo aqui na publicação que o seu recurso não foi recebido. Aí ela foi super grossa, foi super mal educada comigo, mas eu sempre aviso para eles, a ação é uma ação de risco. Sim, Eu claro. posso garantir o meu trabalho, a minha dedicação, o meu tempo Agora, a no interpretação processo. do juiz... Agora o resultado não depende de mim, Claro. né? Eu tava vendo, a senhora investe muito em aprender, em conhecimento, né? Mas como é que a senhora consegue separar do seu lado profissional e do seu lado pessoal? Que eu vejo que a senhora assiste, vai em palestras, né? Como é que a senhora consegue filtrar isso aí para poder pegar o que é bom ali, do que a senhora está aprendendo com outras pessoas, outros mentores? Eu nem sei se a gente consegue separar, sabe? Eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro nas duas funções ao mesmo tempo e tentar conciliar e absorver o que equilíbrio, né? o que há de melhor. Dá para Porque separar a Rafaela, física da Rafaela Doutora, né? doutora. Dá? Dá não, né? Não, eu acho que... Eu não sei nem se seria interessante, porque assim, a Rafaela profissional, eu posso estar aqui conversando com vocês e de repente descobrir uma demanda jurídica que tem, Claro. descobrir uma ação, Já puxa a pasta aqui. E aí eu também não vou deixar de ser pessoa e ser o tempo inteiro profissional. Eu acho que os dois caminham juntos. O advogado ele se recicla bastante? Ele precisa, assim como todas as profissões, a gente precisa, porque todo dia, se você for no site do Planalto, tem uma lei nova. Sim. Todo dia tem um entendimento. Então, Sim. assim, e todo dia as pessoas mudam, porque a interpretação é feita por pessoas. Hoje eu posso achar que a cor mais bonita é a vermelha. Amanhã eu posso achar que é a amarela e tá tudo bem. Claro. Assim funcionam as decisões. Hoje todo mundo pode entender que esse direito não existe, mas de tanto a gente entrar com processos e justificar e despachar e defender, pode ser que o direito mude, né? Quem que imaginou que empregado ia poder ficar em casa trabalhando há um tempo atrás? As coisas mudam, se adaptam. Você falou um ponto aí que eu ouvi muito no tempo de escola, que é justamente isso. Muita gente falava assim, não vou fazer direito porque direito estuda muito, porque praticamente toda vez as leis estão mudando, né? Sim. E você acabou de citar isso, me trouxe a memória que muitos não quiseram fazer direito por causa disso, né? Que há sempre essa atualização no mundo em si, né? E tem muita coisa assim, a gente vê, tem médicos e médicos, tem advogados e advogados, né? Tem advogados que se sobressaem, que às vezes montam um império, e tem advogado que vai para a porta da delegacia e fica ali, nada contra, né? Mas a pessoa não se renova, não se recicla, né? Não procura aprender, não procura sair daquela zona de conforto, né? É aquilo que a gente vinha conversando, né? Todas as profissões têm os desafios dela, né? Claro. E aí vai de cada profissional. Claro. A gente brincou agora, eles até riram da publicação do edital no jornal, procurando o desaparecido. Sim. Até um dia desse o jornal era impresso. Hoje não é mais. Já quase praticamente hoje está praticamente, né? Então os jornais que não se anteciparam, que não se atualizaram, que não seguiram, ficaram no tempo. Sim. A senhora, apesar de todas as conquistas e méritos que a senhora já tem hoje, já se conformou ou a senhora é inconformada? Sempre Quer mais? pode ir além? Eu quero mais. Eu acho que a gente não pode se contentar com o que a gente tem, porque se eu me contentar com o que eu tenho, eu nunca mais vou sair dali. A gente não pode ser ingrato com o que a gente tem, mas a gente não pode se conformar com aquilo que a gente tem, né? Não é questão de não ser grata pelo que eu já conquistei, entendeu? Sim. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho, por onde eu cheguei, Claro. pela educação que meus pais me deram, mas eu acho que uma pessoa que não quer mais, ela tende a morrer.
Que graça seria da vida se eu não tiver mais nenhum sonho, se eu não quiser conquistar mais nada. E quanto mais eu conquistar, mais eu tiver, mais gente eu vou poder ajudar. Pode parecer simples essa pergunta, mas muita gente se confunde com a palavra humildade, né? Não, daqui tá bom, não vou mais, daqui eu não posso, é isso aqui. Aí acaba levando isso como se fosse humildade, mas não é, né? É outra coisa totalmente diferente, né? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa humilde, ela vai ser humilde no começo da vida e no final da vida. Isso aí não tem nada a ver com a outra, né? A questão de você querer mais, de querer conquistar mais na sua profissão, de querer ir além, eu acho que não tem a relação com a humildade em si. Teus irmãos, tu tem irmãos? Tenho 2 irmãs. Advogada, não? Eu tenho uma fisioterapeuta e uma que é advogada também, mas ela não atua na área, ela é bancária agora. Legal. Doutora, tem um aqui. Qual a dica para quem quer seguir essa profissão ou está começando? Então, tem que ter muito cuidado, porque o direito é apaixonante, tá? Eu acho que a pessoa tem que entender que não vai ser fácil, mas é muito possível que chegue lá. E que ela entenda que precisa continuar estudando, precisa conhecer o direito da pessoa que ela está representando, se dedicar, que uma hora as coisas se encaixam e vai dar certo. Ok. Quando você se formou como advogada, você sonhava em fazer concurso, né? Sim, sonhava em fazer concurso. Hoje eu sou concursada, né? Eu sou advogada lá do IGESAC, do jurídico do IGESAC, mas aí, como a gente agora com o mundo online, me possibilitou voltar a advogar no meu escritório, a conciliar os dois. Agora, hoje, talvez, se eu estivesse formando hoje, eu não iria mais para o concurso, eu ficaria só na minha área, porque o concurso, ele me limita, não é? Sim. E a minha área, não. A minha área me permite chegar onde oceano azul, né? Tem várias possibilidades, né? Muito. Hoje eu posso estar aqui, eu posso advogar em São Paulo, eu tenho processos em outros estados. Legal. Eu uso o meu telefone, eu posso despachar, posso ligar em qualquer lugar. Você pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil? Eu viajei de férias ano passado, eu tirei 16 dias de férias, eu acho que eu trabalhei em 10. Caraca! Eu fiz audiência, sim, a gente foi pra praia. Que férias foi essa, hein, mulher? Mas Não, é a realidade, né? Às vezes a gente viaja e trabalha mais do que... Mas você imagina que ainda bem que eu posso conciliar, claro. Porque se não houvesse essa possibilidade, o advogado ia ter férias quando? Não é? Eu não escolho a data da audiência, não é? Eu não escolho, a audiência ela é marcada pelo fórum. Então, assim, ainda bem que eu podia viajar, porque as férias já estavam marcadas, marcou-se a audiência. Aí eu vou pedir redesignação para prejudicar meu cliente. Tem flexibilidade, né? Tem flexibilidade. Doutora, uma pergunta assim mais objetiva. Eu já tive muitos amigos, né, de militares, outros do exércitos, eles têm uma certa dificuldade em poder trabalhar no digital, fazer alguma coisa por conta, né, do que recebe, tanto que ganha, que eles têm umas leis lá. Né? Já na área do advogado, ele é livre para poder empreender no digital? Ou ele tem, por exemplo, ele pode ganhar muito dinheiro? Tô falando. O advogado não tem limite de ganhos, não é? Se eu estou advogando no particular, se eu tenho meu escritório, eu não tenho limitação. Desde que eu esteja emitindo nota e recolhendo imposto, eu posso ganhar o valor que... Aí uma vez que eu trabalhar, né? Consequência. Hoje a senhora conheceu esse mundo, né? Praticamente, né? Viu mais de possibilidades, né? Qual é o seu próximo passo? Então, meu próximo passo é continuar crescendo. Agora, eu parti do escritório digital para o escritório físico. Eu vou conciliar os dois agora. Vou continuar no mundo digital, mas já não dá mais para trabalhar em casa. Eu estou precisando de um lugar físico. Aí eu estou indo para o lugar físico, quero aumentar a minha equipe. O próximo passo é esse. Você é dona do escritório, né? Legal. A gente quer agradecer você, Rafaela, doutora Rafaela Messias, né? A tua história é muito legal, muito bacana, inspiradora, na verdade, né? Você é uma mulher muito guerreira, né? A gente é nítido, né? A gente vê em você. A garra de querer aprender mais, de querer ser melhor, de querer ter mais, isso é legal. Isso aí serve para muita gente, né? Porque às vezes a pessoa chega num certo lugar e se acomoda, né, Paulo? É o que mais a gente vê por aí. E na classe empresarial é o que mais a gente vê. Não, eu já tenho isso e para mim tá bom. E aí aí começa o fim, entendeu?
começa a dar aquela... E descer detalhe, ladeira. né? Na pandemia teve muitos que não tiveram coragem de começar, né? Sem não dúvida, recomeçaram. se reinventaram, né, Paulo? Ei, eu não falo nem recomeçar, de se reinventar, Se de se reinventar. adaptar. Sim. Porque se eu ficar estático, as coisas vão mudando, vão Vão evoluindo, passar por cima de ti, né? Sim. vão me atropelar. Vão. Exatamente. É questão de você se adaptar ao meio, né? Sim, Pra sim. poder sobreviver. Sim. A gente tem aqui, toda vez que a gente está terminando o programa, uma mensagem para... Porque às vezes a gente, na verdade, não imagina onde a gente chega, né? Eu tenho recebido milhares de feedbacks bem legais, assim, pô, cara, aquela parte ali me tocou, então, me tocou profundamente em mim, assim, e às vezes a gente tem uma mensagem no final do programa, assim, para falar na alma da pessoa, ali porque tem pessoas que às vezes tá desanimada, sem perspectiva de melhora, às vezes tá sem coragem de mudar, porque mudar é preciso, viu? A gente precisa mudar. A mudança é algo inerente ao ser humano. Se a gente não mudar, a gente vai morrer. Né? Verdade. É como você falou, é preciso se ajustar, precisa se reinventar, precisa... às vezes a pessoa... Tu mesmo, no caso, né? Teve que se sim, reinventar. exatamente. Eu peguei muita questão de mudança, a questão dos livros, né? Que eu gosto muito de ler. E os livros, para mim, às vezes a pessoa fala, não, tem que ter mentor. Tem que ter mentor, eu também concordo plenamente. Mas tem livros, cara, que falam contigo de uma forma tão profunda que aquilo ali é autossuficiente, entendeu? Talvez ele já seja um mentor, né? Exatamente. Ali foi escrito por alguém, né? Com certeza. Ali tem a história da pessoa, tem a vida dela, tem decepções, tem alegrias. Isso aí tudo forma. Os atalhos, né? Eu estava vendo um vídeo hoje e falo assim, a experiência de um homem é algo mais valioso na vida da gente, né? A experiência, ninguém rouba a tua experiência, entendeu? Pode roubar teu dinheiro, pode roubar teu carro, pode roubar tua casa, mas o que tu sabe, ninguém rouba, né? A minha mãe sempre dizia isso, que a única coisa que ela podia deixar para os filhos era o conhecimento. É a única. É a única. Então a gente sempre tem uma mensagem no final do programa para as pessoas que estão em casa. Então, eu queria dizer para quem está em casa que não desista dos seus sonhos. Você pode chegar aonde você quiser, você pode ser o que você quiser. Dá o mesmo trabalho sonhar grande, sonhar pequeno, então por que não sonhar grande? Ele fala isso também, né? Não, com certeza. Doutora, deixa suas redes sociais, o pessoal te Isso. seguir, entrar em Pronto. contato. O meu Facebook, meu Instagram é Rafaela Messias, Rafaela com PH. Também estou no TikTok, também estou no Kawai. Vocês me acham em Bem todas atual, elas. né? Atualizada, mulher. Bem, Legal. não tem como você dizer não, né? Você tem que estar presente de certa forma. As redes sociais, elas estão aí. Cabe a você, a mim, a todo mundo saber utilizá-las. Sim. Aproveitar a melhor O forma. segredo é saber usar, né? Saber usar. Você já vou estar ali todo dia, porque não um conteúdo de qualidade, né? Sim. Sim. Adriano, tô vendo um livro aí, Cara, rapaz. esquecendo. A gente falou muito de pessoas sábias, de pessoas... Eu acho que... não, tenho certeza que... Por exemplo, esse Salomão, ele tem uma passagem em Provérbios, né? Questão quando ele julga aquela, né? A mulher lá, a criança, no caso. A criança que faleceu e a outra que, em vez de reconhecer que tinha perdido o filho, não, pegou o filho da outra, e aí vão na presença do rei, e o rei pega, não, vamos dividir a criança no meio, aí cada um... Aí a mãe verdadeira, não quero não, fique com ela, entendeu? Então esse livro aqui é um livro que fala muito de riqueza, de Salomão, né? É um presente pra mim? Claro. Obrigada, convidado Aqui gente. o cara não vem no Dericast, não sai daqui sem livro, não. Muito obrigada. Que legal isso A aí. gente quer agradecer, doutora, a presença, todas as dúvidas, essa Foi muito conversa. esclarecedor, na verdade, Foi né? muito. Gostei Legal. muito da conversa, muito. Jeito Legal. dela, explicando, bem. Uhum. Não deixa dúvidas. Pessoal, deixe nos comentários a parte que você mais gostou. Também você pode estar deixando perguntas no comentário, mas você pode ir direto no Instagram dela lá Vai e lá falar com ela, fala né? com ela, Quer falar alguma coisa pro público, Adriano? Não, só agradecer mesmo e dizer que a gente falou muito questão de ajuda, né? Uhum. Ajude alguém, adote uma família, Sim. trate as coisas com seriedade, né? Procure, né, os Procure órgãos das ajudar. pessoas certas, né? Isso. Certo para estar fazendo Entendeu? essas doações, para Qualquer estar dúvida, vá no ajudando. PROCON, vá na Defesa Civil, não seja enganado, não. Entendeu? O Ministério Público também está Sim, recebendo sim, doação, sim, tem muita sim. gente, muitos Tem órgãos. muitos órgãos sérios, né? Do Estado. E eu acho que quanto à doação, o que a gente tem que
lembrar é que o pouco para você pode ser muito para alguém, Claro, né? Verdade. Com certeza. É. Com certeza. Tem gente que não tem mais nenhuma sandália havaiana para calçar no pé. Então, aquela Ixi. sandalinha que tá lá na sua Meu casa, Deus do que céu. já tá surradinha, doa pra Faz toda a alguém, né? diferença, né? Faz toda a diferença. Verdade. Então, pessoal, a gente quer agradecer a presença de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário e compartilhar, não somente para o seu grupo de família, mas para os seus amigos também, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Obrigado, Rafaela. Obrigada a vocês pelo convite.